compartilhar mesmo do quanto a igreja vai e tem mudado a sua história e vai continuar te transformando para que você possa dar muitos frutos. Amém? Você crê nisso? Fala assim, a força da unidade está em fazer parte da igreja. A Bíblia fala lá em Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Fala assim para o seu irmão, você também está assentado à direita do trono de Deus. Sabe por quê? Porque assim como Jesus é, você também é. E a Bíblia fala isso. Amém? O alvo de Deus sempre foi a unidade. E o diabo sabia disso. E o que o diabo queria? Destruir a unidade no nosso meio. Mas você percebe quando a Bíblia diz lá nos evangelhos que Jesus, ele sempre andou com a sua igreja. Jesus sempre estava conectado aos seus discípulos. Por quê? Porque era no meio da unidade, era no meio de estar junto que a glória do Pai descia. Era onde Jesus conseguia, por onde ele passar, liberar cura, liberar favor, liberar salvação. Por que isso acontecia? Porque existia uma unidade. Estavam todos ali na expectativa de receber um alimento que vem do céu. Fala assim para o seu irmão, ei, nada pode lhe ser dado se não for do céu. Olha aqui para mim, um radical livre, ele precisa desejar aquilo que vem do céu. E você sabe, irmãos, jovens, foi isso que me fez apaixonar pela videira, porque eu conheci os radicais livres. E eu comecei a desejar. O radical livre é aquele que ele anda na contramão do pecado. É aquele que está disposto a entregar todas as coisas, a renunciar ao mundo, para viver a unidade de Deus, para estar conectado com o corpo. E eu quero te falar, é você esse radical livre. Deus chamou você para estar conectado. Você precisa enxergar isso. E você sabe aonde que a Bíblia fala que Deus nos chamou para andar em unidade? A Bíblia fala, lá em 1 João, do 5, do 7 a 8, fala assim, ó. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Olha aqui para mim, na soberania de Deus, ele não quis ser um, ele quis ser três. Eu quero te falar algo, nós precisamos ser conectados com a igreja, com o corpo, porque até Deus desejou e deseja ter uma família muito grande, muito numerosa, e você tem que desejar isso. Você, hoje, nessa tarde, precisa ser privilegiado, precisa se sentir amado por fazer parte da igreja de Deus, por ter sido escolhido, porque a palavra fala que não foi você que se escolheu, mas Deus te escolheu, e como Mateus disse, para que você vá e dê muitos frutos, a fim que esses frutos permaneçam. Aleluia! Você crê nisso? Os três dão testemunho no céu, mas o alvo de Deus é que na terra ele seja testemunhado pela unidade da igreja. Fala assim para o seu irmão, você, junto comigo, vamos dar testemunho da glória de Deus na terra. Esse sou eu e você. O Senhor nos chamou para que juntos nós possamos ser os radicais livres que vai contagiar o mundo lá fora, levando Jesus, ministrando do amor, ministrando da salvação. Mas isso só vai acontecer quando nós formos, fala assim, um. Em Romanos 8:19, a Bíblia fala que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E isso só acontece quando o corpo está conectado. Mas agora eu quero te falar algo. Essa conexão, ela só acontece
através da célula, através do discipulado. Pode dar um glória a Deus? Através do culto de domingo, onde a igreja está reunida. Por quê? Quando a igreja está reunida, ali o Senhor vem com a sua glória, manifestando o seu poder. E é assim que nós, como radicais livres, precisamos viver nessa dependência, andando em unidade. Aleluia! Você crê nisso? Sabe, eu quero te falar de 3 aspectos do livro de Atos, que nós hoje precisamos ter como igreja. É engraçado quando a gente lê Atos, porque o que a gente fica ali com os olhos fixados? No poder, na cura, nos milagres. Já pensou você andar lá na sua escola e só assombra curando? Meu Deus, mas é isso que eu e você nós precisamos desejar, porque se a Bíblia fala que nada nos pode ser dado se não for do céu, um radical livre tem que desejar os céus, os princípios, os valores, porque o governo está sobre o Rei dos Reis, e você é filho dele, você é amado, você tem essa autoridade para trazer à existência tudo aquilo que está no céu para a terra. Deus quer usar você, radical, porque Deus te chamou para que você dê muitos frutos. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é a unidade vem antes do cumprimento do propósito. A Bíblia fala lá em Atos 2, do 1 ao 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Fala assim, o Pentecoste só pode acontecer quando todos estiver reunidos. Olha aqui para mim, a promessa só pode acontecer como igreja quando você entender que todos precisam estar unanimemente, em unidade, sendo um, falando a mesma palavra, indo para a mesma direção, radicais livres, destinados ao avivamento, radicais livres que falam não para o pecado, e sim para a santidade. Foi isso que me fez me apaixonar pelos radicais livres, saber que eu vim de um contexto, irmãos, totalmente destruído, jovens. E eu sei muitas vezes o que você, com seus 12, 16, 20, passa. Porque eu vivi alguns contextos lá no mundo. Né? Aí você fala, Letícia, sua família era destruída? Não, muito bem estruturada. Tem um pai, tem uma mãe, tem um meu irmão que ele está aqui hoje. Aleluia. Deus sempre cuidou de mim, de uma certa forma, por mais que eu não tinha revelação, né? Mas eu via o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Mas eu quero te falar, as paixões do mundo me cegou. E eu fui tão ferida. E por isso que eu quero te falar do poder da unidade em ser igreja. Irmãos, é ser, não é assistir. Não é ir para o culto para ser apenas um telespectador, que você vai sentar e vai ficar vendo e reclamando se o culto está bom, se o louvor prestou ou não prestou. Mas é você ser igreja. Foi a igreja que tirou as escamas dos meus olhos. Foi a igreja que fez eu começar a me apaixonar pelo autor e consumador da fé. Então, eu quero te falar, as paixões do mundo lá fora, elas vão querer te cegar, porque a Bíblia fala que o diabo, ele está ao seu derredor, como um leão querendo te tragar. Mas um dia, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E é aí que o poder da igreja entra. Porque eu entendi que sozinho eu não poderia chegar a lugar nenhum. Eu entendi que sozinha eu não ia conseguir conquistar nada. E aí eu lembro que um dia eu estava na minha casa, eu já tinha meu filho Davi, e aí eu estava lá na minha casa e meu irmão tinha voltado para os caminhos do Senhor, porque eu conheci Jesus através do meu irmão. E ele e eu, nós nos desviamos por um período, só que daí ele voltou e eu não.
E aí, nesse período, o diabo me feriu. Tantas coisas ruins eu passei lá no mundo. Mas um dia, meu irmão, eu ouvia muitas vezes ele orar por mim na célula. Sabe aquela coisa assim? Ai, hoje é sexta, ele vai fazer a célula lá. Eu quero sair, eu quero ir para o rolê. Então, eu vou passar em casa rapidinho, vou tomar um banho, me trocar. E antes dele falar, vamos para a célula, eu vou sair fora. E eu lembro que quantas vezes ele falava para mim, vamos para a célula. Vem, eu estou te esperando, volta. E eu às vezes até, muitas vezes debochada, falava, eu não, você me tirou de lá. Mas o meu irmão sempre orou por mim. E aí um dia Deus me encontrou numa dessas orações. Sabe, Deus falou para mim, o seu lugar não é aí. Eu quero falar para você, radical livre, jovem, adolescente, o seu lugar não é lá fora. Não deixa as paixões te ferir. Porque olha aqui, a igreja ela vai te curar. Ela também vai falhar. Ela também vai te ferir. Mas quando você está em unidade, o poder de Deus vem. E a única obra que pode ser manifesta aqui nessa terra de amor, de perdão, de cura e de salvação é a igreja de Deus. Ela permanece há mais de 2000 anos. É a única coisa que nós vamos subir, que nós vamos levar daqui. É os irmãos andando em unidade, sendo uma só voz, que prega a salvação, que ama o próximo, que como igreja fala uma só voz. Aleluia! Você crê nisso? Então eu lembro que aquele dia o Senhor me encontrou. Um dia que eu estava lá na minha casa e meu irmão colocava o louvor, sabe? Uma hora o louvor vai pegar ela. Eu estava lá lavando uma louça e eu lembro até hoje. O Senhor ministrou no meu coração aquele dia ouvindo aquele louvor. Volta. A sua casa é a igreja. Você faz parte disso. E aquele dia eu decidi dar uma chance para mim e voltar para os caminhos do Senhor. E é isso que eu quero te falar. A promessa ela só pode acontecer de uma forma completa na sua vida quando você está nessa unidade. Sabe? Lá em Atos 1, do 4 ao 9, fala assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A condição da promessa, para ela vir sobre você, é você estar em unidade com o corpo, com a igreja. Olha aqui para mim, jovem, o mundo vai te destruir lá fora. Sabe, eu já bebi muito do capeta lá fora. E eu sei muito bem quais são as paixões do mundo lá fora. Só que deixa eu te falar, o diabo, na mesma mão que ele te dá uma rasteira. Então hoje eu vim aqui para te alertar, mas com muito amor. Para que você abra os seus olhos, como o Mateus falou aqui, para que as escamas dos seus olhos caiam e você entenda que quando você faz parte da igreja, há poder, o Espírito vem, você é cheio, a salvação, sua casa é transformada, você é moldado à estatura de Cristo, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Olha aqui para mim, radical livre, quanto mais eu contemplo ao Senhor, mais de mim é arrancado, para que dele cresça. Tem que ser assim na minha e na sua vida. E foi isso que eu comecei a viver, quando eu decidi me unir à célula, quando eu decidi querer ser cuidada, quando eu decidi entender que a promessa só poderia se cumprir em unidade, porque por mim mesma eu não poderia. Quantas vezes o mundo prega aí para você e para mim? Prega não, que a gente não escuta, amém? Mas nós ouvimos, você não precisa casar. Olha aqui para mim, você é mãe solteira, você dá conta, você consegue trabalhar, cuidar de um filho, é uma mentira do inferno. Você nasceu para ser uma grande família. E o mundo lá fora quer destruir a unidade no casamento, a unidade entre pai e filho. Olha o quanto os jovens lá fora são desonrosos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô gordinha, né? Mas eu estava gorda, com muito respeito. Amém? E a minha família,
eles têm um problema muito sério de obesidade. Escuta, ouça com os ouvidos de ouvir. Não é bullying, em nome de Jesus. E aí, minha mãe hoje mora lá no Paraná. E eu falo com ela por chamada de vídeo. Só que a minha mãe, ela sempre cuidou muito bem de mim e do meu peso. Por quê? Porque ela já viu minhas tias obesas. Inclusive, uma tia minha faleceu. Não foi por questão de obesidade, mas tudo isso agravou. Ela era obesa e aí foi gerando várias doenças. E minha mãe sempre foi muito chata com isso. E quando ela me ligava lá do Paraná, sempre honrei muito minha mãe. Eu sou um pouquinho geniosa, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu deixava a câmera bem longe para mostrar meu rosto fino. Escuta! E aí, um dia, ela ligou. E eu bem aí atendi. Ela olhou para mim e falou, você está gorda? Você quer morrer? Irmãos, na hora eu falei, eu brinco com o Lucas, mas é verdade. Eu falei, olha, se eu não emagrecer, minha mãe vai vir do Paraná e vai me dar um cacete. Por quê, irmãos? Porque é honra. Ouvir os mais velhos, sabe? E hoje eu vejo uma geração que não honra ninguém e nada. Uma geração que o povo lá fora é preguiçoso, não valoriza as oportunidades, não respeita o professor. Olha aqui para mim, na minha época, eu não vou falar que eu era santa, mas eu fazia um negócio assim que não era prejudicial, sabe? Era umas molecagem. Não é o que nem hoje em dia que você vê que o aluno bateu no professor, falou palavrão para o professor, que a mãe falou assim, levanta, sai do celular, não vou, a hora que eu quiser eu vou. Então assim, eu sou nova ainda, eu vou 30, hein? Mas olha aqui para mim, ainda assim, a minha geração, eu percebo que tinha mais temor, é a mesma geração, né? Mas, enfim, eu percebo que no meu tempo, as meninas que vieram, até hoje eu falo com algumas, elas falam, não, minha mãe falou, eu obedeço. E hoje você vê uma geração que não está nem aí. E olha aqui para mim, você sabe o poder da igreja que tem em você? É de você influenciar essa geração. É de você não ser igual, mas é de você em unidade lá na sua célula, lá no seu discipulado, como igreja, orar pelos seus amigos do mundo e declarar, eu vou influenciar, serão honrosos, irão viver da promessa. Esses são os radicais livres. Quando a Bíblia fala lá em Romanos que o mundo aguarda, né, a expectativa dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. É você que é o filho de Deus. Posso ouvir amém? Fala assim, sou eu. Não é seu amigo lá fora. É você que precisa falar não. Não é seu amigo. É você que às vezes seu amigo está lá vendo pornografia. É você que vai ter que falar para ele, eu não quero assistir, porque isso não faz parte de mim. O não vai ter que vir da sua boca. Você precisa hoje se posicionar em fé, para que a promessa possa ser liberada num todo, como igreja. Então, o discipulado, a célula, ela tem essa importância nas nossas vidas, a igreja, para te dar direção, para te mostrar um caminho. Você precisa desfrutar disso. Se você não desfruta, chegou o seu tempo, é o ano da casa cheia, e vai transbordar na sua vida. Você crê nisso, Radical Livre? O segundo aspecto que a gente vê lá em Atos era na comunhão com os irmãos. Então, eles andou com Jesus, os discípulos, eles criam na obra da cruz. Eles estavam ali porque Jesus tinha falado que o Espírito Santo ia vir. Mas olha aqui para mim, da mesma maneira que o Espírito veio e encheu na festa de Pentecoste, é a mesma maneira que quando a igreja estiver em unidade, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. É na unidade da igreja. Irmãos, até me vestir eu aprendi sendo igreja. Você tem noção disso? Até falar eu aprendi sendo igreja. Você falou, Letícia, mas por quê? Porque eu achava que ser maloqueira, que ser malandra era legal. Porque o mundo lá fora
Ele quer inverter a verdade de Deus na minha e na sua vida. Mas hoje é o dia de você, como radical livre, dar um basta. Falar não, sabe? É o dia de você escolher, de uma vez por todas, arrancar as raízes que às vezes tem do mundo aí dentro de você. E que é por isso que muitas vezes nós não estamos dando fruto. Muitas vezes você olha para a sua circunstância e fala, eu não saio, eu fico rodando em círculo, mas porque ainda tem mundo dentro de você. Então hoje você precisa falar, eu vou arrancar tudo. E aqui dentro de mim só vai ter a semente, que é a semente divina, que é Jesus. Você crê nisso? Então, o que nos faz ser corpo não são as nossas escolhas, não são as nossas afinidades e nem as nossas diferenças. O que nos une é muito maior do que isso. Eu sei que na igreja você vai ter algumas desavenças, alguns problemas, mas olha aqui, eu sempre ouço isso do Lucas. Eu nem me apresentei, né? Eu sou a Letícia, esposa do Lucas, do pastor Lucas, e o meu filho é o Davi. Mas olha aqui para mim. Calma, hein? Mas olha aqui para mim. Uma coisa que eu quero te falar. Eu sempre ouvi do Lucas isso. Que a diferença sua com o mundo lá fora tem que ser gritante. Você não pode se moldar na forma do mundo. Você precisa, de fato, desfrutar daquilo que o Senhor tem separado para você. Você precisa ser um radical livre, que independente das diferenças ou não, mas saber que Cristo te une como um corpo. O Lucas fala isso direto. Como é lindo a igreja. Nós somos diferentes, muitas vezes até temos pensamentos, né, diferentes. Mas quando nós estamos todos reunidos, nós precisamos andar em unidade. Porque Cristo é o cabeça. E quando Ele é o cabeça, o corpo vai para onde a igreja está indo. Aleluia! Você crê nisso? O que nos une é muito maior do que o que nos separa, que é Cristo. Fala aí para o seu irmão. O que nos une é muito maior do que o que nos separa, que é Cristo. E aonde está essa base de ser igreja? É no sangue de Jesus. Jesus pagou um preço muito caro para que a igreja fosse manifestada aqui na terra. Para que você entendesse o quanto você é amado, o quanto você é herdeiro. Alguém teve que pagar sim um preço. E foi Jesus. E lá em Marcos 14, 24, ele fala assim, ó. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Fala assim, eu faço parte dessa aliança. Você faz parte da família de Deus. Meu Deus, eu tenho feito seminário. E como eu tenho desfrutado dessa verdade, do privilégio de ter sido escolhida por Deus para fazer parte da sua família e para pregar o evangelho da graça. Olha aqui, Radical Livre, esse sou eu e você. Nós fazemos parte da família de Deus, da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, 26 fala assim, ó. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha aqui para mim. Cristo, ele é o cabeça. Vocês viram a série da Amandinha? Mandinha, olha aí. É porque eu não vejo muito essas coisas. Vandinha! Nem é um, nem o outro. Mas vocês viram? Deixa eu te falar um negócio. Imagina você no corpo e a sua mão se desliga de você. Que é isso que acontece lá nessa série, não é? Da Vandinha. Ô, irmãos, me perdoa. Netflix não é comigo. As meninas sabem que eu sou ruim disso. Mas olha aqui, volta aqui comigo. Imagina a sua mão se desvinculando do seu corpo e ela andando sozinha. Ela vai morrer. Sabe por quê? Porque o seu corpo é cheio de Jesus, é cheio de Cristo. Nele tem unção, nele tem vida.
Mas se a sua mão ela é cortada e ela quer andar sozinho, vai morrer, porque não tem vida, não tem sangue. É a mesma coisa se você vai para o mundo e abandona a igreja, lá fora é morte, aqui dentro é vida. E eu quero te falar, jovem, uma vez eu vi assim, é muito difícil ficar na igreja, porque os irmãos falam de mim, os irmãos pensam tantas coisas de mim, mas o que isso te importa? Você precisa estar aqui e perseverar para conquistar o alvo que é Cristo. Sabendo que Deus te chamou para reinar em vida. E parar de ouvir as mentiras do diabo. Muito pelo contrário, se esse irmão não gosta tanto de você, vai lá e ama ele. Vai lá e fala para ele, irmão, me perdoa. Eu não sei o que eu fiz com você, mas me perdoa. Irmãos, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Você precisa viver essa verdade como um jovem. Você precisa desfrutar disso. Irmãos, quando o pastor Fernando e a pastora Cris chegou, quer beber uma água, hein? Vou contar um negócio, hein? Esse é particular, hein? São poucos que sabem. Quando ele chegou, escuta aqui. Vou falar, eu não era fofoqueira. Mas eu sabia de tudo. Tudo que acontecia, eu sabia. E aí, quando a bomba estourava, falava assim, mas a Lídia estava lá. Eu falava, mas eu só estava. Não fui eu que falei a fofoca. Não fui eu que aumentei. E eu lembro que a primeira coisa que eu vi da pastora Cris, que me marcou, que eu me senti tão amada, você vai até achar estranho, né? Você vai falar, meu Deus, mas ela te exortou. Mas ali eu falei, meu Deus, é o que eu quero. Ela falou assim, para de ficar na roda da fofoca. Você é muito mais do que isso. Guarda a sua vida. E eu lembro que ela falava assim para mim, olha... Você também é fofoqueira? Eu falava, não sou. Porque é o Espírito. Será que você é esse jovem que tudo que é fofoca você sabe? Irmão, eu pedi, olha aqui. Deus me livra de ser assim. Me livra. Eu lembro que quando a fofoca chegava, eu já ia pertinho dela assim, ó. Não falava nada, mas também não via nada. Por que, irmãos? Porque esse é o poder da igreja. Porque eu queria ser discipulada. Porque eu sou uma pessoa que eu entendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Lá fora eu não obedeci e eu desfrutei de coisas muito amargas. Eu vim falar para você, eu vim testemunhar. Não faça isso. Você hoje não está enxergando. Mas olha aqui, os que vieram primeiro que você, já rolou muita água. E Ele está te ensinando para que você não precise passar muitas vezes pelo mesmo processo de dor. Então é melhor às vezes você ouvir um não agora do que você quebrar a cara lá na frente. E eu lembro, irmãos, que eu falava assim, minha desculpa era assim, aí a pastora Camila chegou, aí eu falava assim, mas as irmãs que vêm falar para mim, eu não sou fofoqueira. E as duas falavam, fofoqueira. Mas eu me libertei, irmãos, porque como igreja nós estamos num processo de guardar o corpo, de amar uns aos outros. Isso é bíblico, a Bíblia fala. Qual que é os 2 mandamentos que veio para a nova aliança? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Olha aqui para mim, isso tem que ser carimbado na nossa testa, no nosso coração. Você precisa amar a igreja. Você precisa ter zelo pela igreja. Até porque a igreja não é minha, nem é sua, ela é do Senhor. E Ele vai voltar para buscar. Mas Ele deseja uma noiva apaixonada. Jovens avivados. Jovens que andam na contramão do pecado. E esse jovem é você. Para de ouvir mentiras do mundo. Para com isso. O Lucas falou de uma frase que eu nem sei falar, mas é não sei o quê. E igreja não. É igreja sim. Porque aqui é a família, aqui você é curado, aqui você é transformado.
Essa é a igreja de Atos. Você sabe o que unia o povo de Atos? Não eram os milagres e as curas, não. Jovens, era a unidade. Era o compartilhar do pão. Era viver em família. Era dar sua vida por aquilo. Era guardar a liderança. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você quer ver eu ficar mal, é falar mal dos meus pastores. Meu Deus, sabe aquela história assim, ó, família, vamos lá. Você pode ir lá brigar, mas vai alguém brigar com a sua família? Meu Deus! E você é quem com o seu pastor, com o seu líder, com o seu discipulador? Quando alguém fala mal, qual que é seu comportamento? Você ouve e fica quieto? Ou você é aquele jovem que fala, olha, não é bem assim. Você precisa ir lá conhecer o coração dele. Porque ele pode ter errado com você. Mas foi exatamente o que o pastor Francisco Vasco falou. O que vai determinar é você chegar até o final da corrida proposta. Não é você ficar na beira do caminho ouvindo um monte de mentira. Você nasceu para ser essa geração. Irmãos, eu fico apaixonada pelas mulheres da Bíblia que foram radicais. Principalmente por Esther. Olha para aquela mulher. Irmãos, as paixões do mundo tentou cegar ela, porque ela já era rainha. Ela já estava naquele palácio. Mas alguém foi lá e mostrou para ela, olha, o seu povo vai morrer, o tio dela falou para ela. Você precisa interceder, porque olha aqui para mim, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo. E se a sua mão morre, se você se desvincula do corpo, o corpo ele é ferido. Mas você precisa ser alguém vinculado ao corpo. O corpo sente, mas olha aqui, a diferença é que o corpo não vai morrer, porque quem rege todas as coisas é o Senhor. Então você, jovem, precisa se sentir privilegiado. Eu sou privilegiado porque Deus me amou de tal maneira que Ele entregou seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele entregou tudo. E o que nós temos entregado para essa geração? O que você e eu, jovem, tem entregado para essa geração? Você precisa entregar amor. Você precisa mostrar que existe um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que é contra um pecado. Você precisa ser um jovem que é contra as mentiras do mundo. Irmãos, não é normal. Olha aqui para mim. Às vezes a gente olha tantas circunstâncias aí fora e você pensa assim, ó, é normal. Não é normal. O que o mundo está pregando não é normal. Essa aceitação, isso não é normal. Mas por que, Letícia? Porque Deus não está no pecado. A Bíblia fala que Deus não está no mundo e aqueles que amam o mundo é inimigo de Deus. Então olha aqui para mim, jovem, você precisa escolher. Eu quero ser igreja, mas eu quero ser conectada com a minha liderança. Eu quero ser conectada, eu quero andar em concordância. E esse é o terceiro aspecto. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela andava de casa em casa. Havia um só coração, um só pensar, um só propósito. Por isso que era aquele avivamento lá no livro de Atos. Mas Atos não acabou, ele continua em mim e em você. E muitos lá em Atos morreram para que eu e você pudesse desfrutar de hoje, do ser igreja hoje, da graça e do favor hoje. E o que nós temos feito com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Meu Deus, como eu tenho refletido nisso. O que nós vamos fazer com essa geração? E eu quero te falar, quando você anda em concordância com o corpo, com a igreja, você precisa ter concordância com as decisões tomadas pela igreja. Então, irmão, você tem que ser aquele filho amado que ouve seu pastor, que ouve a sua liderança, que ouve a igreja num todo e concorda. E é um. Ah, nós vamos fazer o culto na chuva, eu estou junto. Porque eu sou igreja. A minha vida não vale nada. Eu quero estar debaixo da nuvem do mover. Esses são os jovens. Esses são os jovens que vai manifestar o reino de Deus. Deus só vai voltar quando nós formos um. Na mesma medida que Ele mandou o Espírito Santo, que teve o poder, que hoje eu e você, nós fomos cheios da graça.
fomos cheios da unção. Quando nós formos é nessa medida que o Senhor vai voltar. Então, nós precisamos confiar na nossa liderança. Isso é andar em concordância. Sabe? Você já imaginou você construir um prédio e colocar lá 2 engenheiros? E aí um constrói de um jeito, o mesmo prédio, e o outro do outro. O que vai acontecer? Vai cair. Agora, quando você faz parte do corpo de Cristo, as suas raízes é Jesus. Já começa aí, já é tudo. E conforme você vai subindo, como o Mateus falou, vai ter nessa poda. Então, você vai enraizando, mas aí você começa a dar o fruto. E aí, vai vir quem é sua pastora e vai falar que é morte. Você não precisa mais disso, sai daí. E aí, depois vai vir a sua discipuladora e vai falar, aqui, é olhando para essa visão clara que nós vamos crescer, juntas, unânimes, vivendo um só propósito, um só falar. E aí depois vem o seu líder e fala assim, vamos evangelizar, porque é salvação. Não tem a ver com aquela célula que tem mais ou menos, mas tem a ver com pessoas, milhares de pessoas que estão morrendo aí fora. Mas hoje eu quero declarar sobre as nossas vidas que nós iremos nos levantar como uma só voz, um só propósito, como uma igreja forte, que tem aliança, porque o mundo só vai te ouvir quando você falar, quando você for dentro da igreja, dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, quando você tem o princípio da honra. Às vezes você olha e fala, nada dá certo, mas porque o seu coração está contaminado de coisas que o Senhor quer arrancar. Mas muitas vezes você não tem deixado. Ou melhor, a circunstância está te mostrando situações, momentos que você precisa até mudar. Você está sendo poldado. Mas sabe o que acontece? Você olha e fala assim, ninguém gosta de mim naquela igreja. Ninguém me dá oi. Será que minha pastora investe mais na outra do que em mim? Pelo amor de Deus, irmãos, olha lá fora para o mundo. Você precisa ir lá e falar, ei, eu conheci um Jesus que mudou a minha história. Foi isso que Jesus fez comigo. Um dia meu irmão falou para mim, vamos atrás desse Jesus aí, porque nós dois estamos na merda, com todo respeito. E eu falei, então bora. Mas irmãos, quem me conhece sabe, eu sou intensa. Então, quando eu decidi me converter, eu falei assim, eu servi por muito tempo o diabo, com intensidade. Mas hoje, eu vou servir o Senhor, não só com intensidade, mas com toda a minha vida, com tudo que eu tenho, com todo o meu tempo. Meu tempo é do Senhor. Você acha mesmo que eu ligo de ficar aqui até 3 horas da manhã? Irmãs, eu não sei cortar nada. Tem unção que você herda, né? A pastora Cris não sabe cortar muita coisa nos kids. Eu também não, mas nós fica aqui, olhando as irmãs, unidade. Irmã, eu não sei cortar, mas eu tô aqui do seu lado. Você quer que eu pegue a tesoura? Eu pego. Você quer que eu faça o quê? Eu vou te ajudar. Mas em unidade. Vou te falar, eu nunca vi a pastora Cris. Eu nunca vi a pastora Camila. Não está no mover. Nem os maridos dela. Nunca. Todo lugar eles estão. Eu falei, eu quero ser isso, eu vou herdar isso. Esse sono vai embora da minha vida. Essa canseira vai embora. Então, olha aqui para mim. Você precisa andar em unidade, em concordância com a igreja. Você precisa honrar aqueles que cuidam de você. Ter uma aliança. Porque é isso que vai fazer com que você cresça e desfrute de favor. Sozinho você vai morrer. Você não vai chegar em lugar nenhum. Amém? Você crê nisso? Precisamos nos ver como uma família e andar em concordância. Então, nós estamos edificando uma obra para Deus. Fala assim para o seu amigo aí do lado. Você está edificando uma obra para Deus, não para homem. Então, olha, a madeira vem da terra. Então, eu coloquei aqui uma mente terrena.
edificar segundo opiniões próprias, conceitos naturais. Mas eu acho, sabe por que está dando errado? Porque o pastor fez isso no prédio. Sabe por que não está acontecendo isso? Uma mente humana, uma mente que não está enxergando o mover. Olha aqui para mim, ser família é aquele que vai, que pisa, que molha, que se lambuza. Eu sou um. Eu não estou nem aí com o que o mundo ou quem quiser pensar, pense de mim. Mas eu decidi ser um, em aliança com Deus e com aqueles que Deus confiou para me liderar, para cuidar de mim. Então, essa mente natural não tem que ter a ver comigo nem com você. Você foi chamado para viver no espiritual. O Lucas sempre fala, se você vê essa situação de uma maneira espiritual, isso vai agregar na sua vida, mas muitas vezes nós somos carnais. E aí você enxerga um problema, é porque a culpada é a pastora, o culpado é o líder. Minha célula não está frutificando porque o líder não faz o evangelismo. Por que você não abaixa seu topete e não vai lá e dá ideia? Olha aqui para mim, eu sou um com você. Olha aqui para mim, eu sou um com você. Eu amo a pastora Cris, eu falo para ela. Às vezes ela está lá, o que nós vamos fazer? E eu estou aqui, eu sei, mas eu vou esperar uma oportunidade. Irmãos, é um prazer. Pastora, vamos encaixar isso. Verdade. Testa, você nem conhece. Você fala mal de alguém que você nem conhece. Que você não conhece nem a história. Você precisa querer ser parte. É querer andar em unidade. Você entende isso? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Essa frase, pastora que cheira ovelha, é minha. Porque a pastora Cris e a pastora Camila, ela cheira ovelha. Quando o meu carro pegou fogo, deixa eu contar para você. O meu carro pegando fogo, o pastor Fernando me ligando. Letícia, calma, eu vou ajudar. Eu vou atrás do Lucas. A pastora Cris, a pastora Camila, o pastor Felipe ligando, calma. Eu só sei que eu vou te contar. O pastor e a pastora ajudou o Lucas. A pastora Camila e o pastor Felipe foi lá para casa com os discípulos. Glória a Deus, levanta a mão aí, você que é dessa época. Vai. Aqui, ó. Com os discípulos. Sabe que o carro pegando fogo, irmãos. E o pastor Fernando falou assim para mim. O Lucas está mal. Eu falei, meu Deus, acabou minha vida. Ele é Uber. Como que eu vou sobreviver? E a gente já estava na transição para vir para Santo André. E eu falei, pronto, agora acabou. Como que nós vamos para Santo André? Sem dinheiro, sem carro, meu Deus. Quando nós estamos lá, o que o pastor Felipe e a pastora Camila falam? Vamos jantar? Vamos. Nós fez churrasco, irmãos. É a unidade da igreja! Ei! Aí olha aqui pra mim, você olha e fala assim, e cadê o pastor Fernando e a pastora Cris essa história? Irmãos, ele pagava Uber, pagava comida, pagava um monte de coisa, mas não é porque é a Letícia não, é porque eu me apropriei da herança e você tem esse direito, só fica fora quem quer. Eu decidi, irmãos, olha aqui pra mim, você acha mesmo que a pastora me olhou e falou, ela é bonitinha. Não, irmãos, eu que sou sanguessuga delas. Eu não fico esperando ninguém ir lá e falar, vai lá. Eu vou sozinha, porque eu vou onde tem mover e favor. Se é na pastora Cris, eu vou. Se é na pastora Camila, eu vou. Se é no pastor Fernando, eu vou. Se é no pastor Felipe, eu vou. Então, olha aqui, jovem, eu estou abrindo os seus olhos, porque o diabo vai mentir. Vai falar que isso é babação de ovo, e não é. Irmãos, eu mudei de casa. Dá um glória a Deus. Porque se eu te contar como era a casa lá de Mauá, você chora. Mas olha aqui para mim, favor. Eu posso ter todas as coisas nessa terra, mas nada vai ter meu coração. Isso eu determinei. E foi por causa dessa resposta que as coisas começaram a favorecer sobre a minha vida. Mas por quê? Porque eu decidi andar em unidade como igreja. Eu decidi desfrutar disso como igreja. Olha aqui a palha. Ela tem volume, mas não tem consistência. A palha tem aparência, mas não tem realidade. Sabe o que é mais triste?
Você quer ver meu coração despedaçar? É quando um jovem vai embora. E ele fala que é porque a igreja feriu ele. Como isso dói? Sabe por quê? Você fala, por que você está falando isso? Porque eu já fiz isso. Eu já fui embora. Só que eu era tipo um Aladim. Eu sumia. Tchum! Eu sumia assim, ó. De repente eu estava lá. Uhul, igreja, vamos! Videira. De repente, alguém sabe da Letícia? Sumiu. Cadê a Letícia? Ninguém achava. Mas olha aqui para mim, jovem. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Você precisa ser aquele que não espalha, mas aquele que ajunta. Aquele que anda em unidade. Aquele que quando percebe que a célula está indo para o buraco abaixo, vai lá com o seu líder, em vez de criticar com o membro, ora com ele e fala, olha aqui, nós somos um. Essa célula vai dar fruto, porque foi o Senhor que nos chamou. Você precisa ser esse jovem. Olha aqui para mim. Esther salvou um povo sozinha. Sabe o que eu falo do ser sozinha? Claro que o povo orou. Ela pediu para o povo jejuar e orar. Mas eu falo sozinha na posição. Porque ela poderia ter falado, eu não vou perante o rei, eu vou morrer. Ela até cogitou. Mas o que unia ela com aquele povo, como igreja, era muito maior. Eu vou porque ninguém vai perecer. E outras, se for para perecer, que seja eu. Mas o meu povo não. Esse tem que ser você, Radical Livre. Eu vou pregar o evangelho na escola. Eu vou ser honrosa com a minha mãe e com o meu pai. Eu vou me submeter. Porque Jesus se submeteu até a morte de cruz. Por amor a mim e a você. Eu vou. Mas eu vou desfrutar do ser igreja hoje. Eu não vou mais abrir mão dessas paixões do mundo me consumir, porque isso é morte. Então você não pode ser como a palha. Você precisa ser, sabe como o que? O ouro. O ouro, quanto mais fogo, mais aperfeiçoado ele é. E ele vai ficando. Porque se tiver mistura no ouro, a substância que não são verdadeiras, que estão lá no ouro, ela sai. Elas se consomem. E toda a sujeira que está no ouro, ela é limpa. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus, ela é ouro. A obra de Deus você precisa ser aquele que vai glorificar o nome da igreja. Irmãos, quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa, eu estou falando de Cristo. De alguém que pagou um preço muito alto por mim e por você. Você entende? Então, o radical, o jovem radical, ele é aquele que ele fala não. Eu não vou ouvir as mentiras do diabo. Eu não vou mais andar nessa circunstância. Eu sou um adolescente, eu não sou um adolescente constante. Porque eu ouço de Jesus na minha célula. E hoje eu dou um sim para o Senhor. Esses somos nós. O ouro, ele é a obra de Deus. E olha aqui para mim, não pense eu e você que, eu tenho que estar lá na obra de Deus. Não, irmãos, você é privilegiado. Porque a obra não é nossa, é dele. Tem tudo a ver com ele. É tudo para exaltar o nome dele. Então, ouça essa mensagem com muito amor. Sabe? E muda. Guarda dentro do seu coração, mas muda as suas atitudes. Não é só mais uma Holy Fest, é o ano da casa cheia. Essa promessa vai acontecer, igual aconteceu lá em Atos, quando todos estiverem reunidos. Quando todos estiver lá no seu culto local, você vai sentir uma unção sobrenatural. Os dons serão ativados. Por quê? Porque você está debaixo da promessa. Você é aquele que deseja viver a promessa como igreja. Amém? Você crê nisso? Fala aleluia. Uma igreja que tem o selo de Deus é edificada com a base na cruz. Tem tudo a ver com Ele. E não comigo nem com você. Amém? Lá em Romanos 13, fala assim, 13:1. Quando nós nos submetemos uns aos outros, honramos uns aos outros.
Peraí, que está outra versão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, quero te falar algo. A concordância, ela envolve a honra. Lá em Romanos fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, eu quero chamar aqui a pastora Cris. Não, meu irmão. Mas pode vir a pastora Cris, vem. Vem aqui, filha. Sobe aqui. Olha aqui para mim. Para a unção descer, você precisa viver o processo. E ser guardada. Vem aqui, PR, na frente dele. Ela nem precisa baixar, meu amor. É preciosa. Então, olha aqui, um dia ele investiu em mim. Ele falou de Jesus, ele intercedeu, ele orou junto com uma líder lá da célula lá. Ele era só um membro ainda. Mas ele clamou e Deus me salvou. E eu fui guardada. E aí, olha aqui para mim. Eu conheci a pastora Cris. Ela me tirou do buraco. Me ensinou a se vestir. Me ensinou a ter o caráter de Cristo. Claro, irmãos, eu estou no processo. Tem hora que eu tô... Mas eu volto. Mas aí, olha aqui para mim. Ela afirmou coisas do meu coração. E aí chegou a pastora Camila. Vem aqui, pastora Camila. Ela me ensinou o poder do discipulado. Existe uma unção liberada. Fica aqui na frente. E aí eu aprendi o que é ser discipulado, o que é estar junto. Até porque a pastora estava conquistando lá a igreja e tudo. Aí Deus me amou de tal maneira que mandou a pastora Camila. Vamos caminhar mais juntinho. Pastora Camila foi, cuidou de mim, me ajudou. E aí deixa eu te falar, nesse processo todo, vem aqui as meninas da época da pastora Camila. Pode vir. Olha o poder da igreja. Não foi sozinho. Não foi. Vai ficando aqui, vai vindo para trás. Vem para trás, vem você. Vem na reta. Isso, meu amor, vem. Vai aqui para frente. Olha aqui, meu grupão. Vem. É isso, irmãos. É o poder da igreja. A promessa só pode acontecer nos radicais livres quando todos, unanimemente, estiver reunido. Todos. Foi assim, ó. E aí, deixa eu te falar. Cadê a Nicole? Vem aqui, Nicole. Tem mais alguém dessa época? Ah lá, ó. Ah lá. Vem, Nicole. Nicole e a Nayara permaneceu no meu primeiro discipulado, viu? Lá na Varão de Mauá, quem eu tenho muita honra de ter começado ali a minha história. Deus me amou naquele lugar demais. E olha aí, e agora deixa eu te falar uma coisa. E agora eu tenho as meninas. Vem aqui, Elisa, a Nath. Vem, Ari. Você faz parte disso, minha irmã. Irmã, olha aqui, eu me multipliquei na Ari. Oh, Deus! Olha isso daqui. Aí você fala, Letícia, aonde você está? Para você falar, você precisa sentar, jovem, para ouvir. Sabe onde eu estou aqui? Eu estou aqui atrás, ó. Sabe por quê? Muito mais do que a unção e o status, eu quero ser guardada. É a unidade que te guarda. É a unidade que te fortalece. Esse é você, Radical Livre. É pela unidade, é unânime, um só falar, um só propósito, um só andar. Obrigado, viu? Aqui eu estou mostrando minha história para vocês. Minha história. Mulheres de fé. Mulheres que decidiram responder ao Senhor. Irmãos, nós somos cheias de limitações. Mas foram esse povo aqui. Uma parte, claro, que aonde a minha história começou, aonde o meu sim para Deus foi tão profundo, porque eu entendi o poder de ser igreja, o poder de ser cheio no Espírito Santo quando eu estou reunido com a minha pastora Cristiana, quando eu ouço uma direção da pastora Camila, quando de repente eu estou ali num discipulado. É o poder de ser igreja. E olha aqui para mim, Deus quer que você desfrute dessa verdade. A unção, ela vai escorrer
Mas ela só vai escorrer quando você querer primeiro ser guardado, quando você querer primeiro ser treinado, honrar os que vieram primeiro. Como eu sou favorecida e agraciada por ter decidido entregar minha vida para Jesus e por ter decidido me submeter ao Senhor. Sabe, o meu marido não está aqui, eu acho. Mas é que eu não enxergo, brincadeira. Mas eu quero falar um negócio para você. O que o Mateus falou é tão sério. Irmãos, Deus me deu o melhor presente. Foi meu filho e foi meu marido. O escolher com quem você vai relacionar e se casar é muito importante, porque isso define aonde você vai chegar. Você quer glória, você quer céu, você quer unção, você quer ser guardada, você quer viver a igreja poderosa, a igreja de Atos, você precisa escolher com quem você vai casar e com quem vai fazer parte dos seus dias. Porque para você ter acesso a muitas coisas, você precisa ir lá e pegar a herança dos que vieram primeiro. Olha, eu estava falando e é uma verdade. A gente fez um discipulado esses dias aí, e eu falei, a pastora Cris, eu ando com ela há 8 anos. 7. Irmãos, eu sei quando ela está com sede. Meu Deus, é verdade. Eu sei quando ela está cansada. Só de olhar para ela. Eu sei quando ela está num lugar e ela não está bem. Sabe o que é isso? O poder da unidade. O poder de se submeter. O poder de errar. Eu errei já, não vou falar para você que não. E já fui muitas vezes corrigida, mas sempre com muito amor. Sempre pensava, agora, é hoje que eles vão mandar eu embora. Mas quando eu chegava lá, tinha o quê? McDonald's, pizza. Isso é favor. E você tem acesso a isso. Jovem, você tem acesso a pastores que são presentes de Deus, que tem cheiro de ovelha. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes você, por ter tanto acesso, é desonroso. Pensa assim, eu conheço a debilidade lá do meu pastor, da minha pastora. E sabe o que acontece? Você quer tratar na mesma medida, mas olha aqui para mim. É forte isso. Lá no Velho Testamento, sempre quando alguém ia passar perto de um profeta, ele já dava um presente, ele já pegava ouro, ele já queria entregar o melhor. Por quê? Porque eles valem demais. Porque eles são presentes que Deus enviou para a terra, para que você possa pegar o legado e continuar. Olha aqui para mim, o legado ele é passado. Você não vai continuar, você não vai começar nada. Você precisa ir lá e ter acesso. Você precisa querer. Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, o louvor pode subir, por favor. Nossa, a minha líder, a minha discipuladora não fala comigo. Vai você falar com ela. Vai você mostrar, abrir seu coração. Olha aqui, eles não têm a bola de cristal. Mas olha aqui para mim, você sabe o que te fere. E você pode ter certeza, eu estou te falando aqui diante de Deus, se você chegar em qualquer um desses obreiros, por mais que nós vamos falhar, errar e pedir ajuda, como a igreja de Atos, nada será negado a vocês, porque eles compartilham do pão, eles te alimentam. Irmãos, eu fico emocionada, porque eu sei de onde eu era, e eu sei o destino que o inferno estava me puxando. Mas um dia eu fui resgatada com laços de amor. Um dia eu deixei pessoas entrar na minha vida e doeu, irmãos. Eu era independente, eu era mãe solteira. Quem vai falar na minha vida? Ninguém. Mas um dia eu falei, Deus, eu preciso de um pai e de uma mãe espiritual. Eu preciso ser cuidada. Eu tenho os meus pais naturais, eles são honrosos, eles cuidam até hoje, tão bem de mim, do meu irmão, dos netos. Mas
Eu queria mais. Eu queria de fato viver o mover. E Deus me presenteou com a pastora Cris e com o pastor Fernando. Sabe, irmãos, não leve essa palavra aí como babação de ovo, mas leve como honra. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Guarda isso no seu coração. E essa unidade só vai acontecer quando você for um como igreja. Quando você decidir hoje andar nessa unidade. Quando você decidir andar na unidade para cumprir o propósito. Andar em comunhão com os irmãos. E andar em concordância com o corpo. Uma só voz. Quando você decidir ter um só coração, um só pensar e um só propósito. Nós somos uma família. A supervisão ABCM é um. É assim que nós somos reconhecidos lá em São Paulo. Somos um. E o que o Mateus falou testifica demais. O tema é o poder da unidade, mas eu sinto esse fluir da unidade no nosso meio. Eu sinto que nós temos uma conexão, que nós já estamos indo muito além. Mas olha aqui para mim, nós não podemos nos perder. Nós não podemos deixar que as frustrações, que o mundo lá fora volte a nos cegar. Você precisa ser o radical livre dessa geração. Olha aqui para mim. Uma vez eu perguntei para Deus, todo mundo vai ser pastor? Todo mundo vai ser anfitrião? Que forte isso, né? A posição que Deus te chamou, faça bem feito. Quando eu era anfitriã, eu era uma boa anfitriã. Quando eu liderei célula, eu era uma boa líder de célula. Eu amava, eu amo. Quando eu fui discipuladora, eu era uma boa discipuladora. Por que, irmãos, que eu estou te falando isso, soberba? Não, irmãos, porque eu via direções. Eu não andava sozinha, eu não ando sozinha. Eu sou direcionada pelo corpo. Eu ando em unidade. Mas olha aqui para mim, naquele dia Deus falou tão claro comigo. Todos foram chamados. Sabe, às vezes tem pessoas que eu não vou ter o acesso de falar de Jesus. De um Jesus que ama. De um Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma a sua vida, a sua história, mas você vai. Às vezes a sua mãe, ela não ouve ninguém, mas quando você abre a boca, ela ouve você. Então olha aqui para mim. Você precisa ser esse radical que vai assumir a posição de vencedor. Porque o vencedor, ele é aqui. É o caminho que vai fazendo você ser vencedor. Não é, quando eu for para o céu eu vou ser vencedor. Você nem vai. Porque é o processo que vai te transformando, que vai te moldando, unanimemente, sendo um, andando em unidade, vivendo na igreja. Se eu cair do lado, meu pastor me segura. Se eu cair do outro, a discipuladora me puxa. Se eu vou para frente, eu tenho os irmãos da igreja. E se eu for para trás, eu tenho a liderança. Eu não ando só. Jovens, acorda! Vamos ser um. O núcleo na escola vai ser um. Para de ficar olhando para o mover lá fora e fala: Deus, eu quero fazer parte desse mover. Os céus vai descer onde eu estiver. Ei, irmãos, eu venho do Semijoias. E você sabe como que a Tayla veio parar aqui? Eu não fiquei pregando para Jesus para ela, não. A minha vida reflete Cristo. Você acha que eu fico falando: não, você não vai para a célula? Não, irmãos. Um dia ela perguntou para mim: Letícia, por que você quis vender Semijoias? E aí eu falei para ela todo o contexto. E aí eu falei para ela assim, que foi o que eu te falei. Eu passei um pouco aí, né? Eu vivi o processo. Todos vão viver. E aí eu lembrei que ela olhou para mim: nossa, você viveu tudo isso? Eu falei: eu só estou te contando 3 processos, tem mais. E aí eu falei para ela assim: mas você sabe por que eu sou uma boa vendedora? Você sabe por que eu sei falar bem? Sabe por que quando você me olha, você gosta de estar comigo? O poder da igreja.
Eu conheci um Jesus através de pessoas que me amou, tão simples, mas cheio de Deus, cheio da presença, cheio da vida, e que foi me mostrando o caminho, que foi me moldando. E hoje, se eu posso falar que eu sou uma mulher de Deus, é porque um dia eu me submeti, eu honrei, e hoje eu desfruto de favor. Você quer favor? Então comece sendo um com a sua igreja, com a sua liderança. Comece sendo um lá na sua célula, sabe? Não queira células frias. Você é espiritual, meu irmão. Para que essa enganação de, é mais ou menos, né, não, irmão? Você é e acabou. Aonde eu vou, eu falo em línguas. Esses dias eu saí com as meninas, eu falei, se um dia alguém me assaltar, eu vou falar, chama lá, basuri, cantará, balabassuri. Porque um dia eu ouvi um testemunho de uma pastora que foi assaltada e ela começou a orar em línguas. Nada é novo. Você pega a herança e continua. Pra que você quer sofrer? Sendo que tem gente que já passou por tanta coisa e tem um coração disponível para te ensinar. Esse caminho é morte. Vai pra cá. Oh! Olha aqui pra mim. Essas pastoras, as pastoras de igreja, elas, eu ando com todas, óbvio. Mas assim, o que eu quero falar pra você, eu conheci uma que ela é fresca. Mesmo, que é a pastora Rosana. Como ela me mima, irmãos. O povo até fala, ai, ela é folgada. Mas eu não sou, não. Falei pra ela assim, pastora, eu preciso emagrecer, minha mãe vai me dar um cacete. Ela falou pra mim, eu vou trazer marmitinha pra você. Irmãos, pelo amor de Deus, eu como dos melhores queijos. Porque ela traz pra mim. Eu queria que ela estivesse aqui para ela ouvir isso. Irmãs, quando eu converso com ela, é tanta vida, é tanta vida. Nossa, às vezes eu olho para ela e eu falo assim para ela, hoje eu não quero ficar aqui na aula. Ela fala, parece duas alunas, sabe, mesmo de escola. Presta atenção na aula. Ela fica, presta você. Irmãs, tem acesso à sua liderança, ao corpo. Para de querer ser essa mão aí, andar sozinho. Comece a desejar ser um. Ainda que você não entenda nada, eu também não entendia nada. Eu só falava assim, Deus, eu quero obedecer. Porque por mais que às vezes você vai tomar uma bronquinha ali, mas você está debaixo da asa. Você está, como eu te mostrei, você está atrás de todas as coisas, sendo guardada, sendo escondida. Para de querer estar num lugar que ainda Deus não te colocou. Você entende isso? Não queira estar numa posição que não é a sua hoje. Comece a viver os processos. Porque se você querer assumir algo que não é seu, é morte. Mas quando você vai viver nos processos, você vai vendo Deus cuidando de cada detalhe. A pastora Cris sempre falou para mim, Deus cuida até do seu shampoo. E Deus cuida mesmo. Deus cuida de tudo, porque eu tenho acesso. Porque eu entendi que eu sou uma filha muito amada. E quem sabe que é filho não pede para entrar. Ele simplesmente fala, cheguei. E foi exatamente isso que eu fiz na vida da pastora Rosana. Eu cheguei. Que dia você vai me levar para a praia? Pastora Rosana, eu quero ir para a praia. Pode dar um jeito. A Elisa sabe, não é? Eu vou para a praia, você vai me levar. Porque, irmãos, porque eu entendi que eu sou amada. Eu entendi que eu sou amada e você é amado. Deus tem isso para você, então desfrute da sua igreja local. Nós somos um, mas lá desfruta. Se aproxima. Para de olhar da maneira errada e comece a olhar da maneira que Deus te chamou para olhar, com olhos de amor, porque na mesma medida que ela vai te dar, você também pode acrescentar na vida dela. Esses somos nós, os radicais livres, destinados ao avivamento, que anda na contramão do pecado, que é honroso, que tem um coração ardente pela volta de Cristo, todos os dias de manhã. É disciplina, irmãos. Eu olho para o céu e eu falo, Ele vai voltar. Nada disso vai ter meu coração, porque eu sou uma vencedora, porque eu faço parte de uma geração eleita, porque eu tenho cuidado das crianças e dos juvenis com tanto amor, porque é a sua próxima geração. É eles. Você precisa olhar para essas crianças e juvenis e amá-los. E você sabe quem me ensinou isso? Você sabe por que eu sou encaixada no meu propósito? Porque um dia a pastora Cris, a pastora Camila, a pastora Lana,
Essas mulheres falaram no meu coração: é criança, você nasceu para ser mãe de milhares, vem comigo. Você não vai andar só, jovem, mas você vai andar debaixo de uma autoridade, de uma unção, você vai ser guardada. É assim que você também vai descobrir no seu propósito para o qual você foi chamado. Mas tudo isso só acontece quando você decidir hoje ser um como igreja. Quando você decidir hoje viver num só coração, num só pensar e um só propósito. Para de criticar a sua igreja e comece a amar ela, porque Jesus vai voltar e é a noiva que vai subir. Então você precisa, jovem radical, decidir hoje: eu amo a igreja, eu quero viver sendo um com os meus pastores, um com os meus líderes. Nada vai morrer, nada que confiar nas minhas mãos do Senhor vai morrer, porque eu vou me submeter, porque eu vou honrar, porque eu vou desfrutar, porque eu vou guardar a igreja, porque eu vou parar de ficar olhando para tantas outras coisas lá fora e vou começar a ser um aqui, porque foi aqui que Deus te plantou. É hoje, é agora. Você precisa ter fome por Jesus. Você precisa ter fome em viver essa unidade como igreja. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Conforme o louvor for cantando, eu quero que antes de você vir aqui para frente, você fale para Deus seu sim. A Bíblia fala que nós temos o sim e o amém do Senhor. Mas sabe, fala para Deus: Deus, eu já tenho o seu sim. Os céus já estão abertos sobre mim. Você crê nisso? Aleluia. Mas hoje, o Senhor vai ter o meu sim. O meu sim. Porque Jesus, Ele te ama. Ele já demonstrou o seu amor na obra da cruz. Mas hoje Ele precisa ouvir o seu sim. Hoje Ele precisa que você decida andar em unidade, no cumprimento do propósito, andar em comunhão com os irmãos e andar em concordância. Comece a orar aí no seu lugar. Jesus, desperta essa geração. Vem vindo do seu lugar, você que entendeu isso, mas vai falando: me desperta, eu serei um como igreja. A promessa vai acontecer na minha vida, porque hoje eu decidi responder ao Senhor. Eu decidi, como radical livre, entregar a minha vida, entregar os meus pensamentos, tudo que eu tenho, nas mãos do Senhor e nas mãos daquele que o Senhor confiou para me liderar como igreja. Hoje eu escolho o Senhor, mas eu escolho a igreja, porque é só pela igreja que pode haver a manifestação do reino de Deus. E Deus quer te levantar nessa geração. O que nos une é muito maior do que o que pode nos separar. Oh, Espírito Santo, levanta agora uma geração que deseja ser manifestada e ser reconhecida através da igreja. Desperta esses jovens para que eles possam viver o princípio da unidade, para que eles possam desfrutar de graça e de favor. Ora balabassuri andalabalamas. O grande amor. Oh, Jesus. Ora aí no seu lugar, deseje O rei